Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto deste quarto domingo de Advento encontra-se em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Que belo símbolo do Advento é a coroa com as 4 velas. Cada vela com a sua luz, a luz do fogo, sinais de luz que apontam para a luz primeira, que é Jesus. A forma da coroa em círculo com o verde da esperança, e esse círculo que não tem começo nem fim, porque Deus em seu amor é infinito e a nossa esperança está nesse amor infinito de Deus. Esse Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a cada vela que acendemos no período de Advento, a cada domingo, essas luzes vão apontando para a luz na qual vemos a luz que é Jesus, a luz que rompe em meio às trevas e que as trevas não conseguem apagar. E o texto de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, diz assim: a origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho, e José deu a ele o nome de Jesus. Amém. É muito bela, irmãos e irmãs, a diversidade dos evangelhos. Cada evangelho enriquece a nossa compreensão, a nossa memória da história da salvação. Cada evangelho traz um ângulo, ilumina um outro olhar sobre toda aquela história da salvação que ilumina e alimenta a nossa fé. Enquanto o Evangelho de Lucas dá uma ênfase à figura de Maria, naquele encontro com Isabel, o cântico de Maria, Mateus já lança a luz sobre a figura de José. Nós não encontramos muitas informações sobre José em Lucas, mas em Mateus sim. E José, nós vemos que é uma figura muito especial e decisiva na história da salvação. E nós podemos encontrar isso no Evangelho de Lucas, no ângulo com que Lucas conta o nascimento de Jesus, principalmente aqui para nós, o nascimento de Jesus. José é uma figura silenciosa. Nós não vemos discursos de José ou cânticos de José, como vemos Maria ou Zacarias, né, no Evangelho de Lucas. José é essa figura silenciosa, mas diz o texto, um homem justo. E um homem justo que se deparou com um dilema
extremamente difícil de resolver. Lembremos que José vivia numa cultura patriarcal, em que o homem tinha um lugar superior à mulher, e não só isso. Se as mulheres traíssem o homem, elas eram apedrejadas, diferente do que acontecia com os homens. Muitas vezes os homens poderiam abandonar suas mulheres em algumas situações. E José, de repente, um homem justo, um homem sério, um homem íntegro, buscava cumprir a lei mosaica, buscava fazer a vontade de Deus. De repente, ele que estava para casar com a jovem Maria se depara com uma situação, um dilema, uma situação que ele não via solução. Porque ele ia casar com Maria, ainda não tinha coabitado com ela, e de repente Maria parece grávida, sem eles terem se encontrado, sem eles terem coabitado, sem eles terem relações sexuais. E agora, o que é que José, esse homem justo, vai fazer com a sua, que a gente chama hoje de noiva? A noiva de José aparece grávida, e o filho não é dele. E o que é que José vai fazer agora? José, que amava Maria, tanto que ia casar-se com ela, mas de repente José se depara com essa situação que ele não esperava e que o colocou numa chamada saia justa, num dilema. Até podemos lembrar a poesia de Drummond. E agora, José? José, para onde? Para onde você vai? Porque se ele sabe que o filho de Maria não é dele, é filho de outro. Então, se é filho de outro, a princípio, ele foi traído. E se ele foi traído naquela cultura patriarcal, ele podia denunciar Maria, e certamente Maria poderia ser apedrejada, inclusive, quem sabe morta, grávida de Jesus. Por outro lado, se ele assume que o filho é dele, ele teria tido um filho com ela antes do casamento, o que seria uma desonra para ele, principalmente porque José é um homem respeitado, um homem justo, conhecido como justo. Então José está aí diante de um dilema. O que é que ele faz? O que é que eu faço diante dessa situação? Em que, se ele aceita Maria antes de se casar, ele vai assumir a desonra de ter tido um filho, de ter engravidado antes de casar com ela. Por outro lado, se ele considera que o filho de Maria é de outro homem e assim denuncia, ele pode colocar Maria numa situação de morte, de ser apedrejada. E assim José fica nessa angústia silenciosa. Esse homem sério, íntegro, temente diante de Deus, se perguntando: meu Deus, o que é que eu faço? Certamente muitas dúvidas, muitas perguntas vieram à mente de José. E é nesse contexto que José, que tinha esse carisma do sonho, né? Em alguns momentos aqui do que fala sobre José, Deus se comunica com José através dos sonhos. Sonhos que é um carisma que atravessa a Bíblia. José do Egito traduzia sonhos, Jacó teve sonhos. Então, o José, aqui pai de Jesus, também tinha esse carisma do sonho. Tem pessoas que hoje ainda têm sonhos, e sonhos às vezes reveladores sobre situações da vida. E José teve um sonho, e nesse sonho, o anjo do Senhor, apareceu para José e disse para ele: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Explica a relação que tem com a profecia de Isaías. E assim José acorda desse sonho. E a partir deste sonho, aquelas tantas perguntas, aquela angústia, aquele dilema que José não tinha uma solução, não sabia para onde ir, e perguntava a si mesmo: José, para onde? Para onde você vai? Ele encontrou essa resposta no seu sonho, porque era através do sonho que Deus se comunicava com José, e que José ouvia a palavra, a mensagem de Deus. E foi assim, ouvindo a mensagem de Deus, que José, quando acordou, fez conforme o anjo do
o Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz a um filho e José deu a ele o nome de Jesus. Que exemplo belo de José, corajoso, porque no meio daquele dilema, no meio daquela situação que ele não tinha resposta, naquele contexto angustiante, ele conseguiu parar para ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus no meio de um dilema, ele foi fiel a essa palavra. E foi essa fé e fidelidade de José à mensagem de Deus que o fez fazer a coisa certa. Um exemplo belo, porque muitas vezes nós também atravessamos dilemas, atravessamos situações da vida em que a gente não sabe o que fazer, porque uma opção é ruim e a outra é menos pior, mas em todas elas haverá algum tipo de prejuízo ou de risco. Mas em meio aos dilemas, esse exemplo de José serve para nós, porque em meio aos dilemas, às situações conflituosas da vida, nós somos chamados a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e escutar essa voz com fé e fidelidade. Escutar essa voz confiando nessa voz. Confiando nessa voz que diz: não tema, José, não tema, meu filho, minha filha, porque Deus está contigo e Ele tem uma resposta para o seu problema, para o seu dilema. E na medida em que nós escutamos a voz de Deus, mesmo no meio do turbilhão, no meio do deserto, no meio das adversidades e dilemas da vida, quando nós ouvimos a voz de Deus e confiamos nessa voz e somos fiéis ao que essa voz nos orienta, nós encontramos o caminho da solução. Aconteceu com José, porque ele não denunciou Maria, ele não abandonou Maria, porque a palavra de Deus que chegou para ele através do anjo não só o encorajou, como o conduziu por um caminho de cuidado, um caminho de amor, um caminho que José chegou a desobedecer a lei mosaica. Ele não seguiu o cumprimento legalista da lei mosaica, mas ele seguiu a voz de Deus que o chamava a uma atitude, uma ação centrada no amor, centrada no cuidado, centrada no carinho com a sua esposa e o seu filho que ia chegar. E esta é a lição que podemos tirar desse texto, em que José é o personagem central. Lembremos que em outra situação, mesmo silencioso, José também foi decisivo para proteger Maria e Jesus, porque mais adiante aqui no texto, no capítulo 2, nós vamos encontrar que Herodes, com medo dessa criança que nasceu em cumprimento à profecia de Isaías, essa criança que era um rei que estava para nascer, Herodes, com medo, ele manda matar os meninos de 2 anos para baixo, não é? Do versículo 13 em diante. E José mais uma vez tem um sonho, mais uma vez José tem um sonho, e mais uma vez o anjo do Senhor fala com José e diz para ele: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E José é um homem que aparece no texto como um homem de poucas palavras, mas um homem de ação e de atitude. Imediatamente ele pega Maria, grávida de Jesus, e parte para o Egito. E assim é instrumento na mão de Deus para salvar a vida de Maria e salvar a vida de Jesus, aquele que veio a nascer como o Salvador do mundo, o Emanuel, Deus conosco. Então, irmãos e irmãs, às vezes passamos rapidamente pelo Evangelho e pelos Evangelhos não percebemos a importância de algumas figuras dessa história. E hoje eu gostaria de destacar essa figura silenciosa, mas um homem justo e um homem de ação, um homem de atitude, que foi José. Um homem de ação, um homem temente a Deus, que ouviu a voz e a mensagem de Deus e foi fiel a essa voz, corajosamente fiel a essa voz, e cumpriu a vontade de Deus, sendo instrumento de Deus no plano de salvação, no plano do nascimento de Jesus, aquele que veio nos salvar dos pecados. Então que possamos aprender
com esse exemplo de José, esse exemplo de fé, de uma justiça que vai além das obrigações da lei, mas uma justiça capaz de expressar o amor e o carinho de Deus com a vida, ali em especial a vida de Maria e Jesus. É um exemplo belo também na nossa sociedade, em que muitos pais abandonam seus filhos, abandonam suas mulheres. Quantas mães solteiras existem na nossa sociedade? Quantas mães são deixadas para criar de forma sobrecarregada os seus filhos? E José serve de exemplo para nós de como a paternidade pode ser vivida, não necessariamente com muito discurso, mas com ação e com atitude, e com essa atitude amorosa, esse pai do coração que era José, esse pai do amor, esse pai de uma fé cuidadosa, que protege e que cuida do seu filho e da sua mulher, Maria. Então que assim o Espírito de Deus nos ajude a aprender com essa espiritualidade tão bela de José, Pai de Jesus. Oremos. Grandioso Deus, Tu que és o nosso Pai querido, misericordioso, nosso Paizinho, Abba, como Jesus nos ensina a orar, nosso Paizinho querido, misericordioso, amoroso, protetor. Te agradecemos por esse testemunho de José, Pai de Jesus, Pai do coração, que no seu testemunho refletiu a Tua paternidade, ó Deus. Ele ali que foi um pai temente a Ti, ó Deus, um pai justo e sobretudo um pai amoroso, que viveu a fé enquanto uma fé que se expressa no amor, no cuidado, na proteção e na fidelidade à Tua palavra e aos Teus chamados. Que esse testemunho de José, ó Deus, sirva de inspiração para nós, para que nós possamos também viver essa fé em que estamos dispostos e disponíveis para ouvir a Tua voz, através dos sonhos, através das Tuas Escrituras, através dos nossos encontros na vida, através das diversas formas com que Tu nos chega com a Tua maravilhosa graça, para enviar a Tua mensagem de vida e salvação para cada um de nós. Então, ó Deus, seja conosco, seja o nosso socorro nos nossos momentos de dilema, de conflitos, de dúvidas, de incertezas, em que não sabemos para onde ir. Que seja a Tua voz, como foi com José, esse alento, esse encorajamento e essa orientação sobre que caminho devemos seguir conforme a Tua vontade. E assim nos ajuda, ó Deus, a viver essa espiritualidade movida pelo Teu Espírito, de fé e fidelidade, de amor e cuidado. Em nome de Jesus. Amém.